Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo Bresco Logística, o fundo de investimento imobiliário. Vamos ver aí qual foi a performance dele nesse mês de maio de 2023. Então fique conosco aí, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, tá bom? Eu vou deixar também esse relatório na descrição do vídeo, não é um relatório pequeno, mas tem informações aqui básicas para a gente saber um pouquinho mais do fundo, acompanhar a sua performance. Eu vou deixar então na descrição do vídeo para você baixar e fazer essa leitura, tá bom? E o nosso link do grupo do Telegram também para você se inscrever em curta distância. Vamos lá então, Bresco Logística, né? Fundo de logística, como o próprio nome já diz, né? Então tem aí o desempenho de maio. O Bresco que tem aqui dentro do seu portfólio, né? 10 propriedades atualmente, né? Então vendeu uma das propriedades, a que estava vaga, né? Então a gente vai ver aí também em relação a essa venda, qual foi o ganho do fundo nesse período. Ainda tem um potencial de expansão de 7%. E ele se encontra com uma receita atual anualizada de 130 milhões, sendo 25% deles na cidade de São Paulo, grande centro de consumo aí do país. Tá? 0% de vacância atualmente, porque exatamente o imóvel que o fundo tinha estava com a vacância, é o que foi vendido, né? Prazo médio de vencimento dos contratos 5,4 anos e 35% deles são contratos atípicos. 84% têm um grau de investimento classe AAA ou AA dos inquilinos, né? Dentro das classificações ali das agências de rating e de 9 das 10 propriedades classificadas como A+. Tem aqui gestão ativa também, né? Do segmento de logística. Mais para baixo a gente verifica aqui, né, em relação à demonstração dos resultados já pelo critério de caixa, a gente verifica aqui, né, uma receita bem alta aqui no mês de maio em relação aos meses anteriores, né? Então, basicamente, essa receita é proveniente do ganho de capital que o fundo oferiu em maio, né, do recebimento da primeira parcela aí da venda desse imóvel, e também receita financeira aqui de 622 mil reais, proveniente aí dos rendimentos de caixa, né? Já que ele recebeu o valor lá na primeira quinzena ainda de maio, o caixa teve um rendimento então maior por conta também disso, tá? Total de despesas do fundo, a maior aqui é a despesa de gestão, 1,3 milhões. Restante aqui, despesas de taxa de comercialização, né, por causa da venda do imóvel, despesa de corretagem, despesas com propriedade, né? Basicamente despesas que tiveram aí extraordinariamente nesse período por conta da venda também do imóvel. E o fundo teve o resultado de caixa de 32,2 milhões. O fundo distribuiu 20,6 milhões, então um rendimento extraordinário aí de praticamente o dobro, né, do rendimento distribuído em relação aos meses anteriores, mas apenas 64% daquilo que foi auferido de resultado no mês de maio. Bom, algumas informações aqui do fundo, código de negociação dele na bolsa BRCO11, patrimônio líquido de quase 1,8 bilhões de reais, né? 121,10 é o valor da cota. E quem diria, o fundo já está aí sendo negociado no mercado nesse mês de junho a R$ 118, muito próximo do valor patrimonial, mas encerrou maio aqui a R$ 113, 1,6, 1,7 quase bilhão de valor de mercado. O gestor é a Bresco Gestão, 1% de taxa de gestão e tem uma taxa de performance de 20% daquilo que excede o IPCA mais 6%. Administrador é a Oliveira Trust, tem aqui uma taxa de administração e custódia de 0,03%, né, que é o fundo de quase 2 bi de reais de patrimônio, e o formador de mercado é XP Investimento. Rentabilidade do fundo, aquele veio aqui no mês de maio, a rentabilidade foi de 14,9%, o fundo aumentou bastante, aí, principalmente do seu valor de mercado, mais que o dobro, né, do que foi a rentabilidade do IFIX. Dentro do portfólio do fundo, 25% da receita, como a gente já falou, estabilizada, vem da cidade de São Paulo, né? 49% do portfólio, né, está na cidade de São Paulo, 67% das propriedades são de característica last mile, né, que é uma das características principais do fundo, que destaca dos outros, né?
característica bem peculiar do fundo, tem essas propriedades próximo dos grandes centros de consumo. É um fundo que tem mais, como todos os outros fundos também de logística, tem uma preponderância aqui nos imóveis de varejo, né? A gente verifica que Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, os principais aqui, Grupo Pão de Açúcar, Americanas, né? Inclusive Americanas tem ali um percentual de receita ali bem relevante, né? E a gente verifica aqui que dentro dos segmentos, varejo e e-commerce é o principal, seguido de bens de consumo, então os principais aqui do fundo, né, quase 90% vem desses segmentos. O principal cliente aqui é o Mercado Livre, e a gente verifica também que a Americanas, 4% da receita vem da Americanas, né, vem lá da Americanas, e também a gente verifica aqui que o principal imóvel com maior receita atualmente é o Bresco Bahia e o Bresco Contagem, são os principais aí em relação por onde a maioria das receitas vem, né? E por cliente a gente verifica que o principal é a Natura, Mercado Livre e a Whirlpool, todos aí do segmento de varejo. Bom, essas informações aqui a gente já viu lá em cima, né? Aqui também a gente já viu ali mais para cima. Dentro da tipicidade dos contratos, a gente verifica que a maioria são contratos típicos, todos, quase 100% são indexados pelo IPCA, né? Poucos agora vão ser reajustados nesse período agora de junho, julho e agosto, 0,3% apenas vão ser reajustados pelo IPCA, então não vai ter um impacto tão grande assim na receita. E dentro do perfil de investidor, a gente verifica que, inclusive, o fundo teve redução na quantidade de cotistas, está tendo desde dezembro, né? Desde dezembro, aí, ou pessoas que compraram, investidores que compraram, e nesse aumento de preços de mercado se desfizeram do fundo para realizar lucro, né? Mas a gente verificou que nesse período muitos institucionais saíram do fundo, né? E agora está com uma tendência de retornar, né? E aí é totalmente contrário daquilo que a gente aprende como oportunidade e é o que a gente verifica assim em relação aos investidores institucionais, né? Em relação aqui à alavancagem do fundo, a gente verifica que o fundo tem uma pequena alavancagem aqui no imóvel Bresco, esse aqui é o BRF Londrina, na verdade, né? E basicamente o lastro da despesa é exatamente o aluguel do imóvel, 36,6% do contrato de locação para pagar as parcelas desse financiamento do imóvel. Então está coberto aí, né? Quando tem uma pequena alavancagem, mas não é tanto assim, quando a alavancagem muito pequena em relação ao seu tamanho, né? E contribui bastante, então, aí para a receita recorrente do fundo, né? Atualmente o fundo, então, está com caixa bem alto por conta também da venda do imóvel lá do GPA e recebeu uma parcela de 55 milhões, a gente vai ver isso mais para baixo, e o ativo total 1,8 bilhão de reais. Bom, dentro aqui dos imóveis, atualmente então o fundo tem 10 imóveis agora, vendeu um, estava alocado para o Grupo Pão de Açúcar, que foi entregue lá em novembro, o fundo acabou vendendo, né? E esse aqui é o fato relevante, ó. O fundo então no dia 11 de maio afirmou o contrato de compra e venda, 325 milhões de reais foi a venda, esse aqui é a equivalência por metro quadrado, e o fundo recebeu de cara 55 milhões, por isso que teve aquele rendimento alto das despesas financeiras, né? E também a gente verifica ali a disponibilidade do fundo, né, bem alta, por conta desse recebimento que teve em maio de 55 milhões no ato da venda, né? E os outros 270 vão ser pagos em 48 parcelas de 5,6 milhões a partir de julho, né, corrigidas pela taxa DI. Então, isso aqui foi então a transação feita e o fundo então agora está com 10 imóveis, vendeu o que estava vago, totalmente vago, né? Entregue pelo Grupo Pão de Açúcar lá em março. E com isso o fundo distribuiu, então, irá distribuir ainda, né, parte desse ganho de capital de 9,1 milhões de reais, desses 55 milhões, né? Foi recebido no ato, que dá então de 62 centavos por cota, então que foram pagos no dia, que vão ser pagos no dia 5 de junho para quem detinha a cota lá no dia 11 de maio, tá? Então, no ato do recebimento, né? Então,
Esse foi aí a database, né, que o fundo fez para a distribuição desse provento extraordinário. Ok? Então é isso aí, Bresco Logística, BRCA11, atualizando aí o fundo, né, agora com 10 imóveis, 0 de vacância, né, e com ganho de capital a distribuir aí ao longo dos próximos meses com os recebimentos dessas parcelas aqui de 5,6 milhões. Vamos ver quanto vai ser o ganho de capital representativo para cada parcela dessa, né, e que vai ser distribuído então mensalmente para o fundo. Então é isso, se você gostou do vídeo, então deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente então aí se você é cotista do Bresco Logística, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.